estamos no ar com o Em Discussão e hoje recebendo a visita do vereador professor Bittencourt, que vai bater um papo com a gente sobre toda a sua produção aqui no Legislativo Municipal. Vereador, muito obrigado pela sua participação. O senhor tem uma vasta produção aqui nesse Legislativo. A gente vai citar algumas e vamos começar pela a que eu acho mais emblemática, a que torna a música Sergipe é o País do Forró como um patrimônio cultural e material do município de Aracaju. Muito obrigado pela possibilidade de estar aqui conversando com você. É sempre importante dar publicidade aos trabalhos da gente e também um pouco prestar conta dessa nossa jornada parlamentar aqui. Na verdade, esse é um projeto que eu fiquei muito feliz em apresentar e foi aprovado por unanimidade aqui nessa casa. Eu acho que reconhecer algum bem material, imaterial, simbólico como patrimônio da nossa cidade é algo muito importante. E não é que a gente quer, com isso, divulgar a obra. Não, a gente está simplesmente reconhecendo que ela já faz parte da nossa memória, da nossa identidade, das relações afetivas da nossa cidade, do nosso estado. Essa música é um grande patrimônio, eu diria, devia ser patrimônio estadual, né? Estadual. E não há possibilidade de pensar no ciclo junino na cidade de Aracaju, no estado de Sergipe, não há possibilidade de pensar no forró, né, na cidade de Aracaju, no estado de Sergipe, sem lembrar dessa música do saudoso Rogério. Portanto, eu fico muito feliz e digo, é sempre um reconhecimento do patrimônio que de fato ela já é e naturalmente conseguiu galgar, espontaneamente conseguiu galgar, a partir do gosto e da afetividade e da absorção da população de Aracaju a partir dessa obra de arte muito, digamos assim, que é muito a nossa cara, né? Portanto, eu fico muito feliz. Também fiz projetos com outros reconhecimentos, né, de patrimônio, como Quadrilha Junina, século XX, como as festas juninas da Rua de São João, porque efetivamente, faço questão de repetir, não estou aqui tentando promover nenhuma manifestação, nenhuma música, não, só estou aqui, essa casa simplesmente reconhece que essa música, por exemplo, ou esses outros, né, patrimônios que eu citei aqui, já são de fato reconhecidos, entendidos pela nossa população como patrimônio, e a gente está aqui referendando isso, formalizando isso. E a Sergipe é o País do Forró é uma música que todo sergipano conhece. Até as novas gerações passam a conhecer. Quem que nunca ouviu a música Sergipe é o País do Forró, eternizada na voz de Rogério? É isso, é exatamente isso. Numa cidade, no estado, em que tem a presença muito forte da cultura, da identidade junina, dos festejos juninos. Eu sou de uma geração que, independente das ações do poder público, a gente estava organizando o arraial no bairro que a gente morava, na rua que a gente morava, assistindo as quadrilhas, né, fazendo a fogueira na frente de casa. Portanto, é um conjunto de manifestações muito espontâneas na nossa população. E essa música representa muito bem todo esse contexto, né? Portanto, foi a gente agradecer a inspiração que o querido Rogério teve nesse momento para fazer essa grande síntese do que de fato os festejos juninos do nosso estado e da nossa cidade. O senhor tem uma forte ligação com a cultura, com os movimentos sociais. Seria o divisor de águas? A cultura e o movimento social andam, vamos assim dizer, andam de mãos dadas? Olha, primeiro que a gente entende a cultura não apenas como mero entretenimento. A cultura, nessa perspectiva, não é apenas um evento, né? A cultura, as manifestações artísticas culturais são objetivamente instrumentos que revelam a nossa identidade, revelam as nossas perspectivas, demonstram o percurso histórico, civilizacional, cultural, político, social que percorremos para chegar onde estamos, né? Portanto, os movimentos sociais também andam para e passo nessa relação. É muito natural que os movimentos, expressões muito legítimas da nossa cultura, também é do universo popular. A gente acabou de falar de Sergipe é o País do Forró, de uma expressão que retrata essa manifestação muito popular, que são os ciclos juninos. Os movimentos populares, os movimentos políticos populares também são dessa seara, né? Portanto, acho que caminham muito de mãos dadas, se retroalimentam, né? Um precisa do outro, e ambos são muito, digamos, legitimamente, representações, os retratos, os recortes muito verdadeiros de determinada realidade social, econômica, política, histórica da nossa sociedade ou de qualquer outra sociedade.
o senhor também tem uma forte ligação com os movimentos sociais, a gente acabou de falar, também com as religiões, a religião de matriz africana. O senhor tem uma forte identidade, o senhor traz essa valorização, o senhor sempre, seus pronunciamentos aqui, o senhor faz questão de ressaltar a importância de se respeitar e de se valorizar a religião de matriz africana. Primeiro, para a gente perceber que é preciso que a gente estabeleça cada vez mais no campo da política uma construção no campo da política administrativa cada vez mais laica, né, cada vez mais isentado, digamos assim, de fundamentalismos religiosos, né? Não é a dimensão religiosa que vai ditar o mandato de um vereador, ou a dimensão religiosa que vai ditar o mandato de um prefeito, do governador, de um presidente, porque ele é vereador de todos, de todas e de todas as matrizes religiosas. Eu sou vereador da cidade de Aracaju e na cidade de Aracaju existem todos. Existem evangélicos, existem budistas, existem candomblecistas, ubandistas, né? Existem ateus, né? Portanto, a gente precisa respeitar essa diversidade toda. E a minha preocupação mais focada nesse aspecto da religião de matriz africana é porque, além de ser uma religião com todos os instrumentos simbólicos, objetivos nesse sentido, ela também retrata uma experiência muito verdadeira, né, de construção histórica do nosso Brasil. A religião de matriz africana retrata a presença de uma população que foi trazida aqui de modo a ser escravizada, mas que mesmo assim resiste, e a religião matriz africana acabou sendo um instrumento também de resistência dessa população. No que pese tenha passado durante todo esse período e nos dias de hoje por todo um processo de perseguição, de discriminação, de intolerância, de violência. Por isso, ela precisa ser melhor representada, precisa ser tratada, precisa ser cuidada nessa seara política, na medida em que é preciso ter sobre as religiões, em especial esses modelos religiosos de matriz africana, que são vilipendiados, desrespeitados, agredidos, né, simbólica e fisicamente e materialmente, a gente precisa tratar aqui de modo a dar visibilidade, né, a dissipar quaisquer preconceitos, a ser contra qualquer forma de intolerância, e essa casa sempre tem acolhido as propostas que eu apresento aqui, seja audiências públicas, seja título de reconhecimento de utilidade pública de entidades, né, dessa natureza, seja manifestações de audiências públicas para tratar sobre intolerância religiosa, por exemplo. Claro, tem um debate ali, um debate acolá, é natural da diversidade que essa casa possui, pois ela representa também essa diversidade da população de Aracaju, mas eu tenho sido sempre muito bem acolhido e ressalto o quão importante é a gente tratar do respeito à diversidade religiosa que marca profundamente a nossa história, a nossa realidade. E uma dessas proposituras que o senhor apresentou já é lei. É a lei número 5.521 de 2023, que reconhece de utilidade pública o Templo de Caridade Umbandista Caboclo Pena Branca e Preto Velho, Pai Cipriano das Almas. Isso foi uma demanda que esse centro trouxe até mim aqui e que nós prontamente viabilizamos. Essas casas religiosas, de modo geral, as de matriz africana, não são apenas, digamos assim, um templo religioso, né? Mas é também um instrumento de acolhimento da população, indistintamente se elas praticam aquela modalidade religiosa ou não, independente se são do universo da Umbanda ou não são do universo da Umbanda, mas são casas sempre muito aptas a acolher, que abraça indistintamente as pessoas, não quer saber as suas orientações sexuais, não quer saber sua origem econômica, não quer saber qual é a sua, digamos assim, a sua nacionalidade, não quer saber nada disso. As casas matriz africanas acabam acolhendo as pessoas e fazem para além dos limites da relação de natureza espiritual também. Algumas distribuem cestas básicas, prestam assistências, né, de outras naturezas, assistência jurídica, as mais diversas coisas. Portanto, essa entidade em particular nos procurou e a gente teve aqui a grata satisfação e responsabilidade de apresentar e que foi aprovada aqui nessa casa também. E essas proposituras, seja através de audiência pública, debates aqui na casa, o reconhecimento de utilidade pública, servem como um divisor de águas, de reconhecer e reafirmar a importância dessas religiões, principalmente a religião de matriz africana, que historicamente sempre sofreu uma perseguição e intolerância religiosa. É isso, que vai no mesmo sentido
da perseguição e da intolerância, do preconceito que ataca a população negra brasileira, a população de origem negra brasileira. Essa população que veio para cá para ser escravizado. E todo o processo de escravização, ele requer toda uma desconstrução da humanidade, dos símbolos, né, digamos assim, dos aspectos simbólicos dessa humanidade. Ele precisa desconstruir o humano que está ali dentro, desumanizar, para que possa justificar que aquela população seja escravizada. E para isso, a descaracterização, a desconstrução, digamos assim, a desarticulação de todo esse aparato simbólico que representa a religiosidade dessa população, né? Portanto, enquanto houver racismo, haverá intolerância religiosa em relação às religiões de matriz africana. Enquanto houver discriminação, preconceito racial, enquanto houver intolerância, essa intolerância, esse preconceito, a religião e a cor e a raça negra, a população negra, andam par e passo. Portanto, é uma luta que precisa ser também conjunta, né? Parte expressiva da população brasileira participa de religiões de matriz africana. Parte expressiva dessa população também é invisibilizada porque no entorno há um preconceito muito grande. Eu frequento, visito, tenho relações as mais diversas, faço parte de uma casa de candomblé e vejo as pessoas também que circulam ali. Muita gente, né, que no seu cotidiano, no dia a dia, se resguarda de dar visibilidade a isso, porque também no seu cotidiano, no seu dia a dia, é um preconceito muito grande e essas pessoas ficam, digamos assim, preocupadas em serem também vítimas desse preconceito, dessa intolerância. Portanto, isso é um problema sério, a gente precisa respeitar essa diversidade religiosa, né? E a religião de matriz africana, ela é tão antiga quanto o catolicismo, que praticamente chegaram juntos com os portugueses e os escravos. No Brasil, sim, né? Aí são contemporâneas a referência da religião formal, católica, né? Digamos assim, oficial, entre aspas, que foi durante muito tempo a religião oficial, as religiões protestantes e a religião de matriz africana, e que também tem relação, nesse caso especial de templos de Umbanda, tem relação com a religiosidade dos povos indígenas no Brasil. Portanto, como diria Darcy Ribeiro, o Brasil é um grande emaranhado dessas tantas referências, e que nos torna, sem cabotinismo, sem autoelogio, mas nos torna uma nação diferente das outras e muito positivamente diferente das outras, né? Mas a gente precisa cada vez mais reafirmar a necessidade do respeito a essa diversidade, porque de vez em quando, de quando em quando, um aventureiro lança mão de discursos ofensivos, estúpidos, né, equivocados, que merecem ser rechaçados e punidos legalmente, mas que às vezes ganham eco em parte da nossa sociedade. Portanto, eu acho que essa Casa Legislativa deve cumprir aqui fundamentalmente o papel de que respeitemos todas as matrizes religiosas, que elas se respeitem entre si e que não cumpram nenhum papel em favor de qualquer forma de intolerância. É o respeito e a tolerância acima de tudo, acima de qualquer coisa. E o senhor bem sabe a importância de se manter o respeito. O senhor foi secretário de Estado dos Direitos Humanos. O senhor tentou combater muito essa prática. Nos espaços institucionais que já ocupei, fui secretário, como você disse, secretário de Estado de Direitos Humanos, realizamos conferências, fizemos discussões as mais diversas acerca da temática de religiões, matriz africana, conversamos com entidades. Eu fui secretário municipal de Educação, fiz eventos tratando disso, sobre a questão da religiosidade, a questão da intolerância religiosa, a questão do racismo e de conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira na sala de aula. Quando fui secretário da Ação Social, fiz essas discussões, né, lá na secretaria e junto com os servidores daquela secretaria. Portanto, é algo que vai além da dimensão de natureza meramente política e eleitoral. É um compromisso de natureza ética e identitária de minha parte. Professor, o senhor tem um forte combate contra a intolerância religiosa, inclusive o senhor destinou uma emenda impositiva 50 mil para combater esse tipo de intolerância. É isso mesmo. Essa mesma entidade que nos solicitou o reconhecimento de utilidade pública, ele participou de um edital que nós abrimos a partir dos recursos das emendas impositivas, se adequou completamente aos critérios apresentados no edital,
foi avaliado e nós encaminhamos R$50 mil para que eles pudessem desenvolver um projeto de combate à intolerância religiosa, de prestar assistência às pessoas, às entidades que de alguma forma foram vítimas dessa violência. Portanto, foi bom você lembrar disso, porque acho que é muito importante essa modalidade que nós fizemos de abrir edital para a utilização dos recursos e deu a oportunidade de uma entidade como essa, que já presta um serviço importante, apresentar uma proposta e ser acolhida aqui pelo nosso mandato. Portanto, fundamentalmente, é um projeto de acolhimento a entidades e pessoas que tiveram alguma vítimas de agressão de intolerância religiosa, com acompanhamento, né, jurídico, essas coisas todas assim. O Em Discussão vai fazer uma pequena pausa, mas não sai daí porque a gente volta já já. De volta com o Em Discussão, hoje conversando com o vereador professor Bittencourt, a gente está batendo um papo sobre toda a sua produção legislativa aqui na Câmara Municipal de Aracaju. Vereador, no bloco anterior o senhor mencionou das emendas impositivas que o senhor abriu um edital para a destinação dessas emendas. Como é que foi esse processo? É o seguinte, nós vereadores pela primeira vez tivemos a oportunidade de ter acesso a emendas parlamentares, né? Tal qual tem o deputado federal, o senador, tal qual tem os deputados estaduais. Portanto, nós recebemos algo em torno de foi disponibilizado para isso algo em torno de R$1.200.000. Todos os vereadores poderiam, aqui, a partir dos critérios pelo mandato deles estabelecidos, fazer esse repasse para entidades que estivessem, digamos assim, legalmente habilitadas a receber esse recurso. Portanto, tem alguns critérios formais que as entidades precisam ter para que possa receber qualquer colaboração financeira ou qualquer prestação de serviço do poder público, né? Nós optamos por 50% desse valor ser destinado apenas via edital. Estabelecemos os critérios, demos visibilidades a esse edital e diversas entidades participaram. Nós tivemos a possibilidade de acolher entidades na área de cultura, grupos de teatro, entidades que tratam de pessoas com deficiência, entidades que tratam com música, né, de pessoas, de jovens, crianças com música. Portanto, foi uma experiência muito positiva. Acho que ela deu transparência ao recurso que o vereador podia fazer uso. Acho que ampliou a possibilidade de acesso via editais. Portanto, essa entidade mesmo, que eu acabei de falar, numa casa de Umbanda, eu não conhecia, não tem qualquer relação, não tinha qualquer aproximação com essas pessoas ali, né? Eles participaram do edital, conhecia a partir da demanda que eles fizeram do reconhecimento da utilidade pública, participaram do edital e concorreram. Grupos de teatro também, né? Que participaram, nenhuma relação, né? Um processo completamente democrático e transparente. Eu acho que é uma experiência muito positiva, muito boa, e agora a gente torce para que os encaminhamentos formais, burocráticos, né, sejam cada vez mais céleres para que o projeto deles apresentado, cada uma dessas entidades, possa ser efetivado, porque só tem sentido isso quando o resultado disso aparece na sociedade aracajuana, né? Vereador, vamos falar agora um pouco sobre saúde. A cidade de Aracaju tem agora a sua primeira maternidade municipal. E o senhor destinou o nome da maternidade, a Lei 5.242 de 2019, que denomina Maternidade do Bairro Santa Maria, com o nome Maria de Lourdes Santana Nogueira. Importante esse papo, a primeira maternidade em Aracaju. Primeiro, é um grande acontecimento, uma maternidade que terá uma grande infraestrutura, preocupado com parto humanizado, preocupado com todo o aspecto de cuidado, né, com a mulher e com a criança, inclusive com o acolhimento do pai, né, um apartamento para que o pai possa estar lá presente durante esse período. É uma maternidade que vem com toda uma infraestrutura de ponta para esse momento extraordinário, que é o momento da vida, de surgimento da vida, de nascimento das pessoas. E que as mães precisam ser acolhidas, precisam ser cuidadas, porque é um momento um momento sagrado, digamos, na vida de todos nós. Portanto, eu tive aí o privilégio de sugerir o nome, Dona Maria de Lourdes Nogueira, que inclusive era mãe do prefeito Edvaldo Nogueira, que era parteira, né? Foi uma surpresa que a gente fez aqui a ele. Na época, fiz questão de solicitar a assinatura de todos os vereadores. Na época, pelo menos os vereadores da bancada, todos assinaram, portanto, um projeto apresentado por mim, mas assinado por toda a bancada, para homenagear alguém que não é um nome aleatório, né?
é a mãe do prefeito, mas era parteira também, né? A É um partir das significado mãos muito de Dona justo. Maria de Lourdes, milhares e milhares de crianças, né, vieram à luz, tal, essa coisa toda. Portanto, além disso, nós também destinamos recursos das nossas emendas para a maternidade, né, como forma de ajudar, de colaborar para que aquela instituição que recentemente será inaugurada possa, de fato, prestar esse tão valoroso serviço à nossa população. Por outro lado, também, é um empreendimento que, de alguma forma, valoriza muito o entorno ali do bairro 17 de Março. Vai né? desenvolver todo o Não entorno. tenha dúvida disso. Primeiro que as crianças não têm hora de nascer, né? Diuturnamente ela estará em funcionamento. Certamente as áreas do entorno, o comércio no entorno crescerá, as pessoas vendendo artigos, seja para beber mesmo, né? As pessoas vendendo alimentação para os visitantes ou para os parentes ou para os pais que estão ali naquele momento ansioso, aguardando o nascimento do seu filho. Portanto, um empreendimento público muito importante que, não tenho dúvida, também gerará no seu entorno toda essa ação de desenvolvimento ali no bairro 17 de Março. Professor, um outro projeto do senhor na área da saúde, o senhor protocolou, está em tramitação aqui na casa, é o que regulamenta o uso da cannabis medicinal. Um projeto importante, né? Principalmente para pessoas que precisam utilizar dessa substância para ter uma qualidade de vida maior. Olha, é um projeto que eu reputo como muito importante, talvez um dos mais importantes projetos que eu já apresentei nessa casa, talvez um dos mais importantes projetos que será analisado, pelo menos nessas duas legislaturas que eu tive aqui presente. E nós já discutimos aqui projetos extraordinários. Eu acho que esse entra dentro desse volume de projetos muito importantes. Porque ele trata, Bruno, de uma questão que é importantíssima que seja tratada. Trata da possibilidade de utilização de medicamentos que têm salvo a vida de muitas pessoas ou ampliado enormemente a qualidade de vida de muitas pessoas, mas que infelizmente ainda é circundado por uma série de desinformações, de preconceitos, né, de má vontade, tendo em vista que as pessoas falam a utilização do uso é como que fosse um projeto ou que fosse simplesmente a liberação do uso da maconha para fins recreativos. Não tem nada disso. Né? O que a gente está caminhando é para a possibilidade de ampliação cada vez mais dos estudos e da rede pública de Aracaju, no sentido da utilização de medicamentos com base no canabiol. Na minha família eu tenho exemplos disso, minha irmã faz uso disso por conta da artrose e a redução das dores enormemente que ela tinha por conta da artrose a partir da utilização de medicamentos com base no canabiol. Eu ouvi depoimentos de pais emocionantes de filhos que tinham uma centena de convulsões e que, a partir do uso dessa medicação, essas convulsões reduziram drasticamente. Você imagina, eu cito sempre, você imagina que é um pai, uma mãe, ver seu filho de 4, 5, 6 anos tendo as convulsões, centenas de convulsões, e depois dessa medicação ver isso reduzido a quase nada. Portanto, repito, apenas isso já valeria o esforço dessa casa no sentido de viabilizar um projeto dessa natureza. O projeto foi protocolado, seguirá aqui uma audiência pública para tratar disso, será sem dúvida exaustivamente discutido aqui nessa casa e também no Executivo, para que a gente possa, de fato, agora, em sendo aprovado, certamente será aprovado, que a rede pública municipal da cidade de Aracaju possa distribuir, é claro, sobre todos os cuidados de prescrições médicas, com toda, os rigores que a legislação exige, que a gente possa fazer uso da distribuição a partir do SUS das pessoas que precisam disso. Repito, faço questão de repetir sempre. Eu ouvi depoimentos de pais muito emocionados, e que são hoje, digamos assim, ativistas, estimuladores para que o uso do princípio da canabiol seja cada vez mais difundido, porque salva vidas e melhora a qualidade de vida de muita gente. Portanto, o vereador Isaac havia apresentado um projeto, eu conversei com ele reconheceu que o projeto apresentado por mim, porque foi construído também a partir de orientações de instituições médicas, e jurídicas. Quem me fez essa provocação foi o advogado Maurício Lobo, estudioso nesse universo, entusiasta nessas discussões. Recentemente fez seminários com figuras importantes como o Dr. Siddhartha, um neurocientista, respeitado no Brasil e no mundo, que trata dessa questão. Portanto, acho que será um debate muito interessante,
será um debate muito positivo, não tem dúvida, todos os vereadores participarão e não tem dúvida que esse projeto será aprovado aqui para que de fato a gente possa contribuir com a melhoria da qualidade de vida e da saúde dessas pessoas. E vale ressaltar que é uma substância medicinal, comprovado cientificamente, que traz melhorias e traz qualidade de vida para as pessoas que precisam usar. Uma série de produtos com base de canabidiol já foi autorizados pelo governo federal, pela própria Anvisa. Existem projetos tramitantes no governo federal, no Congresso Federal. Existe um projeto, inclusive, que é da autoria do ex-deputado federal e atual governador de Sergipe, Fábio Mitidieri. Existe um projeto na Assembleia Legislativa de autoria do deputado Luciano Pimentel, que trata também sobre essas questões. Eu acho que cada vez mais a gente precisa ampliar a discussão, porque uma coisa é fundamental, né? Na ponta disso, repito, está a possibilidade de garantir a vida de pessoas e de melhorar substancialmente a vida de outras tantas pessoas. São projetos como esse que reafirmam o papel do Poder Legislativo, que é de ficar a favor da população e quem mais precisa. É isso, essa casa só tem sentido se ela existir em favor disso que o senhor coloca aqui, no que pesa as diferenças, no que pesa as diversidades, no que pesa as divergências. Eu não tenho dúvida que todo mundo aqui está preocupado da sua forma, todos os vereadores, os 24 vereadores estão preocupados da sua forma em melhorar a condição de vida da população de Aracaju, porque em não sendo assim não haveria sentido estarmos aqui. Nós precisamos honrar o privilégio e a responsabilidade de sermos 24 escolhidos dentre quase 700 mil pessoas na nossa cidade. Portanto, somos privilegiados em ser escolhidos dentre todos esses, mas esse privilégio só é superado pela responsabilidade de estar nessa casa e agir cada vez mais com responsabilidade e seriedade em favor da população. Professor, muito obrigado pela participação. Agradeço. Obrigado, Bruno. Obrigado. Um abraço, saúde e paz para todo mundo. Muito obrigado, professor. Muito obrigado por sua audiência e por sua companhia. E a gente se vê na nossa próxima edição. Até lá!